Minhas amigas, meus amigos, boa tarde. Eu vou explicar agora a minha titularidade de presidente da República. O povo não tem obrigação de saber isso, porque mais de 90% dos magistrados brasileiros não sabem nada sobre a Constituição, quanto mais o povo. Eu acredito que mais de 90% também dos advogados também não sabem nada a respeito dela. Até aconteceu uma vez comigo, eu precisei fazer um trabalho num escritório de advogados, Rio de Janeiro, e ele nem tinha Constituição lá, porque ele disse que não usavam aquilo. Então, eu preciso agora começar a explicar para vocês como é que eu sou o presidente da República. Um pouquinho mais do que presidente da República. O presidente da República, ele tem a representação indireta do povo, através de um mandato que ele engambela o povo com eleições terroristas aí, feita com dinheiro roubado dos cofres públicos e achacado de empresários e da população. E aí ele chega no poder com isso aí. E desde que começou a democracia foi assim. A prova aí, o Collor foi tirado do poder, e a Dilma foi tirado do poder. E o Lula permaneceu aí no poder porque era o bom ladrão, ele repartia com todo mundo. E daí deixou o país nessa crise que está aí. Agora, a minha situação é diferente. Eu sou interventor constituinte interino da República. Isto porque não sou eu que estou no poder, é o povo. Artigo 1º, inciso 2º, parágrafo único da Constituição. O exercício direto do poder. Isso aconteceu porque em 2003, o Foro de São Paulo, através do Lula, instaurou o golpe de Estado terrorista, com o projeto de poder do PT de comunizar o Brasil em 22 anos, pela estratégia do roubo do país, massacre da nação e destruição da pátria, através do crime organizado no governo, gerido por corporações quadrilheiras e organizado por a bandidagem partidária, que de 2 em 2 anos se agrupa para readequar entre si a distribuição do país como inventário das urnas. Então chegou ao ponto, quer dizer, nós começamos isso com a CPI dos Correios do Mensalão, em 2005. Ali começou o processo, ou seja, a reação de cidadania através da intervenção constituinte no processo histórico que veio em 2008. Primeiro fizemos a CPI, começamos a trazer as entranhas do poder para fora, e então instalamos daí a reação de cidadania em outubro de 2008 perante o Supremo Tribunal Federal. Em cima disso, então, começou daí o procedimento interventorial, que depois resultou na Operação Lava Jato e em todos os blocos policiais que ainda estão em movimento. A base jurídica, ou seja, a base constitucional para a coisa, ela se efetivou com a Lei 12.528 de 2011, que restabeleceu
o status quo ante da Revolução de 64 para declarar a bandidagem no poder vencedores e a nação vencida em suas forças armadas, sofrendo a condenação como monstros contra os direitos humanos, e com o restabelecimento, então, da Revolução de 64, restabelecendo o status quo, quer dizer, restabelecendo aquela situação de 64, em 2011, aí se legitimou a reação de cidadania da nação. Esse pressuposto se concretizou daí com o assalto ao poder feito pelo Foro de São Paulo, pelas eleições de 2014, com dinheiro roubado da Petrobras, do BNDES, da Eletrobras, da Eletronuclear, dos cofres públicos e do povo, como as operações policiais aí mostraram. Isso aí rompeu o Estado democrático de direito na fusão do voto com a bala, no mandato de presidente da República. O presidente da República, ele recebe pela Constituição brasileira um mandato patentes, mandato de presidente da República, com as patentes de Comando Supremo e Autoridade Suprema das Forças Armadas. Então, quando houve o rompimento do Estado Democrático de Direito pela bandidagem no poder, aí a Constituição estabelece ali o gatilho da cidadania. Emerge desse rompimento o povo em foro de soberania, equipado com as Forças Armadas. As Forças Armadas no Brasil é o que o nome diz, força. Elas não tutelam a nação, elas não são poder. O poder é o povo. Quando o povo exerce diretamente, o Comando Supremo e a Autoridade Suprema automaticamente passa a ser do povo. Então, o processo interventorial que seguiu a tramitação durante 13 anos, com absoluto respeito a todos os princípios da doutrina democrática, a todas as normas, teorias e regras de direito público, de constitucionalismo. Quando encerrou o processo inteiro, aí, dia 29 de dezembro de 2017, o povo, em reunião constituinte, que não é Assembleia Nacional Constituinte. A Assembleia Nacional Constituinte é a que promulgou a Constituição, não é a que escreveu. A Constituição pode ser escrita por qualquer pessoa. Por exemplo, partindo do constitucionalismo, que começa com os 10 mandamentos, foi Moisés sozinho que escreveu eles. E aí, o povo judeu promulgou os 10 mandamentos, a Constituição mais velha do mundo. Esse é o princípio do constitucionalismo. O constitucionalismo, ele se gera de 3 elementos materiais: a nação, o território e a soberania. Esses 3 elementos juntos formam o poder constituinte. Aí o poder constituinte se materializa juridicamente pelo povo. Povo não é nação.
povo é constituído das pessoas que têm titularidade constituinte, quer dizer, aquelas pessoas que podem organizar um sistema legal para a condução da nação no seu processo histórico. Então, o povo se reuniu em Assembleia Nacional Constituinte em 1988. E aí, por missão militar, eu ajudei a escrever a Constituição da República. E ela foi praticamente escrita por mim, Ulisses Guimarães, Severo Gomes, Afonso Arinos e Teotônio Vilela. Só que cometemos uma falha. Antes da promulgação dela, o saudoso Dr. Ulisses submeteu o texto à aprovação da Assembleia Constituinte. Isso não era necessário, mas ele submeteu. Nessa reunião de aprovação, o PT compareceu com 15 representantes. Teve só um deles que aprovou o texto e o PT o expulsou por causa disso. Então, o PT não aprovou o texto e daí, na promulgação, na Assembleia Nacional Constituinte de promulgação da Constituição, também o PT apareceu liderando as chamadas esquerdas para dizer que era uma Constituição elitista, que não atendia os interesses dos trabalhadores, mas apenas os interesses das elites, do capitalismo, e que eles não aprovavam. A Constituição não precisa ser aprovada, ela é promulgada. Então eles não promulgaram a Constituição, não aprovaram o texto e não promulgaram a Constituição. O PT não tem Constituição. Então quando ele está aí nessa baderna, ele até tem legitimidade, porque não aprovou a Constituição. Ele não tem Constituição. A responsabilidade por eles, então, por essa baderna que está aí, é do povo brasileiro. Nessas alturas, é minha. No dia 29 de dezembro, o povo, em reunião constituinte, na Praça dos Três Poderes, me empossou na presidência da República como interventor constituinte interino da República. Isto porque, pelas eleições de 2014, feita com dinheiro roubado, mandato fabricado nas urnas eletrônicas pelo José Dias Toffoli, o próprio Supremo Tribunal Federal disse isso nos veredictos proclamatórios de vários ministros. O Superior Tribunal Eleitoral depois reconheceu isso na ação de cassação de mandato da Dilma, que foi ajuizada ali, onde o nobre, muito digno magistrado Hermas Brandão chegou a dizer que ele poderia participar do velório da Constituição, mas não participava do enterro de provas vivas que estavam mostrando o terrorismo tentando acabar com a Carta Magna. Então, a legitimidade, vamos dizer, a titularidade minha de presidente da República é dada pela Constituição. E aí, como a titularidade constituinte de presidente da República é distribuída
pelos títulos de eleitores, que são os títulos de cidadania. Nessa ocasião, segundo o Tribunal Superior Eleitoral, nós estávamos em 144 milhões de constituintes. É inviável que todo esse pessoal tivesse assento no Palácio do Planalto. Inviável também qualquer modalidade de desempenho de governo. Então aí eles me outorgaram a missão, a responsabilidade. Então eu me sinto funcionário, o primeiro peão da nação, o primeiro servidor da nação, porque quem está no poder mesmo é o povo. O povo com a sua titularidade constitucional. E aí a pequena diferença, então, de desempenho do poder agora. Eu não tenho necessidade do Congresso Nacional. E nem poderia me associar ao Congresso Nacional com 61 dos 81 senadores, em corporação quadrilheira com Michel Temer, quando o colocaram na presidência da República em regime de esbulho da instituição e usurpação do respectivo cargo, com afronta total à Constituição. Porque na época que nós estávamos escrevendo o livro, o doutor Ulisses Guimarães queria que nós acabássemos com os golpes dos vice-presidentes sobre os presidentes. E então, todos nós ali elaborando isso, acabamos. Fizemos um mandato de presidente da República com 2 cargos, o cargo de presidente e o cargo de vice-presidente. Isso ficou absolutamente claro nos dispositivos constitucionais. Nós não imaginávamos que, se fôssemos ter o tipo de políticos que estamos deparando agora. Estava claro, só faltava desenhar ali a coisa. Então, isso, um mandato de presidente era justamente para não haver golpe pelo vice. Então, o vice-presidente só assume a presidência da República em termos definitivos em 2 únicas situações. Aliás, 2 únicas situações. Renúncia do presidente, porque o presidente renunciando permanece o mandato. O vice fica investido de mandato para assumir o cargo de presidente da República. A outra situação dividida em 2 circunstâncias. Se o presidente sofre uma doença incurável e que o inabilite para o desempenho do cargo, ou se ele morre. Nas 2 situações, o mandato permanece. O vice tem investidura para substituí-lo na presidência da República. Fora disso aí, não. Então, o Temer, ele sempre quis ser presidente da República. Toda a vida foi a ambição dele. Um homem muito ambicioso. Um homem que cuida só de si. A prova está aí, a aposentadoria dele como promotor de São Paulo com 22 mil reais por mês, aposentado com 55 anos. E agora ele quer que os aposentados aí só façam isso depois de 65.
O que ele impõe nos outros não serve para ele. Sempre foi desse jeito. Tem muito má reputação São Paulo. E está aí na justiça eleitoral, justiça pública, 25 representações, aliás, denúncia por crime de responsabilidade na Câmara dos Deputados. Se tivesse um pingo de vergonha na cara, esse homem tinha fugido do Brasil já há muito tempo. Mas não tem, nem homem é. Então, esse homem, e isso o PT está aí testemunhando, e eu também sei, nisso aí o PT não está errado, está falando a verdade. Ele só não foi presidente da República no primeiro mandato porque o Lula ainda era a estrela do país aí, e o Lula manteve as falhas da Dilma, o Lula supriu. Não ocorreu a falha que o Temer precisava para a traição. Isso veio ocorrer no segundo mandato. E ele não perdeu tempo. O Eduardo Cunha está na cadeia lá. E a gente sabe que ele poderia contar a história. Ele sabe a miúde como é que foi feito o impeachment da Dilma. E aí, ele se intitula constitucionalista, de direito constitucional, que não existe, é uma bobagem. Existe o constitucionalismo, que é a doutrina da vida civilizada, regida por ente ideológico, criado pela lei, operado pela justiça e consolidado, operado pelo direito e consolidado pela justiça. Mas, no meio de bandidos, caracterizado pelo grau de analfabetismo extremo e falta de vergonha, de caráter, de honradez, colocaram o Temer em regime de esbulho na presidência da República. Inclusive, como já falei, situação passada, combinado no Supremo Tribunal Federal a troco de aumento de salários. Aí nessa situação, o povo suportou ela até o dia 29 de dezembro de 2017. Dali para cá, eu sou o responsável por tudo o que está acontecendo no Brasil, porque eu teria já nesse dia de ter prendido o meliante que está esbulhando o Palácio do Planalto. Não fiz isso porque não sou homem de violência. Eu acredito na paz, eu acredito no bom senso, e eu acredito na lucidez espiritual. Continuo acreditando. Então, com paciência, tentando fazer com que os meliantes raciocinassem. Esperei até agora. Mas a responsabilidade que pesa sobre as minhas costas vai ser paga pelo general Eduardo Dias da Costa Vilas Boas. Porque assim que o povo me colocou, está aqui, este aqui é todo o documento que me colocou na presidência da República. Aqui estão todas as instituições aqui. Supremo Tribunal Federal, Câmara dos Deputados,
Superior Tribunal Militar, Procuradoria-Geral da República, Senado Federal, Polícia Federal. Está todo aqui, ó. Carimbo tudo aqui. Isso aqui quer dizer que o povo me empossou ato. Isso aqui, 43% do povo brasileiro assinou isso aqui, segundo o que o próprio Vilas Boas já disse aí, 43% do Brasil. Isto não é voto, isto aqui é o povo no poder. Isto aqui cumpriu religiosamente a Constituição da República. No dia 27 de novembro, quando foi feita a convocação para essa reunião, eu protocolizei no Congresso Nacional a notificação para o Congresso, dizendo que o povo ia se reunir em poder constituinte para assumir oficialmente o poder e que ia dar posse para um dos cidadãos, porque nem a Câmara e nem o Senado Federal tinham quórum para isso. Ou seja, agregados com Michel Temer no esbulho da presidência da República, pelo princípio geral de direito acusatório no mundo inteiro, que diz que quem se associa com bandido, com gangues de bandido, se faz parte com eles nos crimes cometidos. Então nós não temos deputados federais e nem senadores. Nessas alturas, o artigo 78 da Constituição Federal, que determina que a posse do presidente da República seja dado pelo Congresso Nacional. Então, cumprindo o artigo, no dia 20 de dezembro, eu protocolizei ao Senado Federal, quer dizer, ao Congresso Nacional, para o presidente do Senado, o pedido do Congresso Nacional para o povo lá dentro realizar a reunião constituinte de posse do cidadão. Está aqui. O Senado Federal recebeu, ratificou tacitamente, reconheceu, faltou só o meliante assinar aqui, porque covarde demais ele fugiu para não assinar. A diretoria lá dele me informou que o documento estava perfeito, foi para a mesa dele, mas ele fugiu, não assinou. Então aí, a reunião constituinte foi realizada na Praça dos Três Poderes. E ali na Praça dos Três Poderes, pela primeira vez, no início de nova história do Brasil, o povo se fez mandatário supremo de si mesmo, na Constituição da República. E então, eu sou o presidente constituinte interino da República. O nome técnico é interventor, porque eu venho não de um processo eleitoral, eu venho de um processo interventorial. Eu não venho de uma campanha em busca de votos.
feita por partidos políticos. Eu venho em uma reação de cidadania que saiu do rompimento do Estado Democrático de Direito no mandato patentes do presidente da República, que se efetivou, se consolidou quando o humilhante Michel Temer entrou em regime de esbulho para o Palácio do Planalto e usurpação do cargo de presidente. Usurpação é crime previsto no Código Penal. E o esbulho contraria a Lei de Segurança Nacional. Então o sujeito tinha que estar preso se nós tivéssemos um comandante que fosse realmente militar no comando das Forças Armadas. Porque eu entreguei para ele, entreguei a ordem de prisão assim que eu estava legalmente, constitucionalmente instituído a magistratura suprema do país. Eu coloquei para o general Vilas Boas a determinação de prisão do meliante Michel Temer. E também determinei à Polícia Federal a instauração do procedimento que a ela cabia, pedindo também que ele fosse preso em flagrante. Mas a Polícia Federal, como o Exército, estão também manobradas pelo bandido. A Polícia Federal hoje está com um diretor-geral nomeado por ele. Como o Exército, o comandante supremo é dele. Então, estou fazendo esses esclarecimentos porque tanto o diretor-geral da Polícia Federal vai ser responsabilizado. É crime de prevaricação o que ele fez, além de crimes contra a segurança nacional. E também aproveito para anunciar, na próxima semana, eu já estarei unindo o Ministério da Justiça e o Ministério da Defesa em um outro órgão federal. Isso porque vai haver uma limpeza bem profunda e bem enérgica, tanto na segurança nacional quanto na segurança pública. Eu estou fazendo esse esclarecimento porque existem brasileiros aí preocupados com a pátria e que merecem o meu elogio e o meu estímulo. Convocando o pessoal para manifestações sobre intervenção. A intervenção acabou aqui, ó. Daqui para frente nós temos um interventor fazendo o que deve ser feito pelo país. Estão vindo atrasado esses intervencionistas. Se me desrespeitarem, é claro que vou responsabilizá-los perante a Lei de Segurança Nacional. Agora, se quiserem fazer as manifestações aí, a festa, manifestar o descontentamento, o desconforto, pode fazer à vontade. Agora, se duvidarem de mim como presidente constituinte interino da República,
eu não vou fazer distinção. E como eu não devo nada a ninguém, nem voto a ninguém, eu sou o peão número 1 do povo no poder. É ao povo que eu tenho de dar satisfação. Ao povo que, nas pessoas que assinaram isso aqui, me deram, me traçaram o que eu tenho de fazer na presidência do Brasil. Darei todo o apoio, toda a proteção para as manifestações democráticas dentro da Constituição, orientada por juristas que conheçam a Constituição e possam dialogar comigo sobre ela. Não vou admitir badernas de nenhum tipo. O mandato de prisão do Lula está também com o Exército. Que o Exército não se confunde com Vilas Boas. Então é claro que ele vai ser retirado também do esbulho que está cometendo no comando do Exército. São estes esclarecimentos que eu entendi necessários à população e à nação em geral. Muito obrigado.